Então, a gente está continuando aqui com as nossas aulas, né? E essa aula é sobre a Primeira República, que a gente chama. E só dando um pequeno retrospecto das aulas passadas para iniciar essa. Então, a gente acabou com quando o Império cai, né? E o Teodoro começa a instalar a República no Brasil. Lembrando que a gente pode dizer que é um tripé, né, que ajuda nessa queda de império, que começa também lá, mas se intensifica com a Guerra do Paraguai, em que o exército sai mais forte, fortalecido, querendo mais essa atuação política, né, querendo se envolver mais com a política, e o não reconhecimento de Dom Pedro II com eles saem também com os ideais positivistas, né? Eles aderem ao positivismo no estilo brasileiro, a gente pode dizer. O crescimento do movimento abolicionista também vai ganhando cada vez mais adeptos, lembrando que com as leis a escravidão foi sendo abolida gradualmente, né, também por grande pressão internacional. O Brasil foi o último país a abolir de fato a escravidão, né? Então, esse movimento abolicionista vai crescendo, vai botando pressão. E também o movimento republicano, contrário ao Império, também vai ganhando mais adeptos. Mas a parte cal mesmo é com a abolição da escravidão com a Lei Áurea, né, em 1888, em que não há o ressarcimento, a indenização, né, que esses donos de escravos esperavam, principalmente no Vale do Paraíba, que era a única parte ainda que sustentava o império. Então, quando eles não são indenizados, eles retiram o apoio desse império e o exército, liderado por Deodoro, derruba o Império Brasileiro. Ele não derruba só Dom Pedro II, ele derruba o Império e inicia esse processo de República Brasileira em 1889, 15 de novembro. Então, pra gente entender esse processo, é um processo extremamente complicado de você acabar com as estruturas do Império, né? Lembrando, a gente saiu da colônia, fomos para um Império e agora acabar com todas essas estruturas, para iniciar uma estrutura nova que é a República do Brasil, né? Então esse processo, ele é um processo muito complicado, né? Deodoro, ele tenta consolidar essa república e os outros militares que vêm depois também tentam isso. E essa Primeira República Brasileira, que tem vários nomes, né? Costumava-se chamar e chamou-se por muito tempo de República Velha, mas foi um termo difundido pela Era Vargas, né? Que começa com o Estado Novo, que tinha um ideal de dizer que o que veio antes era atrasado. Mas, enfim, agora a gente é comum a gente chamar de a Primeira República. Essa república teve um processo completamente elitizado, assim, né? Então, as classes mais populares não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Então, ela durou de 1889 até 1930, quando acontece o golpe ou Revolução de 30, né, com o Getúlio Vargas. E o primeiro presidente, né, o Marechal que proclamou foi o presidente, foi o Deodoro da Fonseca, né, e ele iniciou esse processo de transformar o Brasil numa república. A gente precisa destacar que Deodoro, embora tenha proclamado a república, ele era completamente autoritário, né? Então ele tem essas medidas, a gente vai ver mais pra frente, autoritária. Então ele começa esse processo, as províncias viram Estado, né? Viramos Estados Unidos do Brasil, se intensifica o processo de embranquecimento da população e temos a nossa Constituição também. Também temos a criação de símbolos, né? Para se criar uma república, não basta só
essas medidas burocráticas, que a gente pode dizer, precisa também as outras pessoas também precisam comprar essa ideia, né? A gente pode explicar mais fácil assim. Então precisa ter mais adeptos disso tudo, principalmente em outras classes. Então nada melhor do que se construir símbolos nacionais, né? Para quebrar também o que vinha sendo feito no Império. Então, Colégio Dom Pedro II vira o Colégio Nacional, né? E se cria, nessa época também que o Tiradentes, lembra que eu falei lá sobre a Inconfidência Mineira? Então, eu falei que Tiradentes, ele nem foi o principal líder dessa Inconfidência, mas nessa época começa-se a construir a história desse herói que queria sempre a independência do Brasil e de Portugal, né? E essa mentira foi contada, que ele não queria a independência do Brasil, ele queria só a independência lá de Minas Gerais e tal, por causa desse grande controle português. Então, heróis começam a ser criados para criar essa afeição e um sentimento nacional, que a gente já tá nessa época de sentimentos mais nacionalistas, né? O nacionalismo começa a efervescer nisso. Então vamos para a base da construção dessa Primeira República, que é a Constituição de 1891, a Constituição que mais tempo durou, né? Que foi até 1930. Essa Constituição da Primeira República. Essa Primeira República, como eu disse, estabelece as regras, as bases dessa república, né, a Constituição. Então, diz lá que o Brasil é uma república federativa presidencialista também, né? Representativa, somos os Estados Unidos do Brasil, né, e também tem umas características liberais, né, grandes características liberais, e também estabelece o voto universal, mas é um universal per anno, né? Então, esse voto universal, ele tem as suas regras, que somente homens a partir dos 21 anos, os cabos, uma patente militar maior só podiam votar, patentes menores não. Então tinha que comprovar também e ser alfabetizado, né? Só não ser alfabetizado já exclui grande parte da população e homens também, né? Então já começa essa construção e começa a dar as novas caras desse novo período histórico brasileiro. Outro ponto importante para destacar é que nesse período, né, nessa construção de república, é esse sentimento, não é sentimento a definição correta, mas esse liberalismo, né, que a gente pode dizer, e desse avanço, dessa modernização a todo custo, né? Então, todas as políticas adotadas era para romper o ciclo que eles consideravam atrasados, né? Como eu já citei antes, romper o ciclo atrasado desse Brasil Império, do Brasil colonial, né? E se modernizar, né? De elevar o Brasil com a República a outro patamar, com a política também de trazer mais imigrantes, né, pro Brasil, porque tinha aquela máxima de que o Brasil não se desenvolvia por causa da sua miscigenação. Então essa política de imigrantes de trazer para cá, em detrimento, né, dos escravizados que agora livres nesse Brasil. E nessa consolidação da República, né, nessa primeira fase que a gente chama de República das Espadas, né, com o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, né, a gente precisa, até queria destacar aqui, o processo de construção do Estado brasileiro, ele é feito por rupturas e continuidades, né. Então,
E também, então, ele é feito por essas rupturas e continuidades, né? Os processos que o Estado brasileiro passou, ele é muito feito de especificidades comparado aos outros. Então, quem declarou a independência foi um monarca português, né? Começando daí. Então, o Brasil colônia quebra essa ruptura, né, de ordem pro Brasil Império. Depois a outra ruptura quando Dom Pedro I volta para Portugal, e outra quando esse império cai e inicia essa república. Todos esses processos brasileiros, né, de ruptura, acontece as 3 fases, assim, que a gente pode dizer. Então, essa fase logo após a ruptura, que é de instabilidade até alcançar uma consolidação e consolidação e estabilidade, e depois vem outra queda, outra ruptura e continua um outro ciclo do Brasil. Então, quando essa república de espadas começa a ser construída, também uma grande instabilidade até alcançar a sua consolidação, que se deve muito ao café, né? Então, o café despontou lá no Brasil no Segundo Império, né? No Segundo Reinado, e aqui ele continua sendo o principal motor econômico brasileiro, né? Lembrando, agroexportador, exportando para os Estados Unidos e também para a Europa. O café ele chega a ser 75% da nossa economia, né? Mas também tem outros produtos, né? Que convergem junto com o café aqui no Brasil. Tem o algodão, a borracha, que surge também no final do Segundo Império, e assim vai. Mas o café, lembrem disso, é o principal motor econômico do Brasil, né? As suas bases são... e com isso também surgem, né? Então, quando o café ele faz esse motor econômico, né, brasileiro, como eu disse, 75% das exportações brasileiras eram de café. Então começam a surgir ali os barões do café, como eu já tinha citado anteriormente, mas aqui na Primeira República eles começam de fato a intervir diretamente na política brasileira. Então com isso se cria, após o coronelismo, mas quando acaba essa República de Espadas, né, começa a República Oligárquica, que é essas grandes oligarquias fazendeiras, né, e cafeeiras. Então, essas grandes oligarquias, né, com o primeiro presidente civil eleito, num processo não muito... como é que a gente pode dizer? Não muito claro, sabe? Então, o primeiro presidente civil eleito, não foi o Floriano Peixoto, né? Nem que foi eleito indiretamente, nem o Deodoro da Fonseca, com a nova Constituição, foi o Prudente de Moraes. Então, essa nova república, né, essa outra fase da república, essa consolidação, acontece com o Prudente eleito, e a gente pode dizer que essas grandes oligarquias começam, de fato, a intervir diretamente e a fazer a política brasileira, né? Então, tem as oligarquias paulistas, a mineira, a gente pode dizer aqui do Rio Grande do Sul, né? Vai ser depois. Então, esse processo começa, e é um processo que mais cai no Enem, que é a formação dessa política, que depois conhecida, né, como café com leite, quando os presidentes de São Paulo e Minas Gerais intercalam no poder. Então, a gente vai entrar num processo, numa característica bem importante, né, desse processo, desses anos da República, que é o coronelismo. Então, mas antes disso, a gente precisa entrar nessa política dos estados, né, então, em que ele diz que a política dos estados é a política nacional. Então, o que é essa política dos estados? Então, para governar, né, ele precisa de estabilidade política e ele precisa de governabilidade, né? Lembrando que agora, de fato, os poderes eram separados, não havia mais o poder moderador, né? Então, para conseguir ali governar, o presidente precisava de governabilidade, e isso ganha quando você tem
essa adesão e um bom relacionamento com os outros representantes, né, das câmaras. Também nessa Constituição diz que a política brasileira ela é bicameral, né? Então, essa política dos estados começa com o presidente e vai descendo, né? Lembra que tem os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O chefe do executivo é o presidente, o chefe do legislativo é o Congresso Nacional e o do judiciário, o STF, né? Então, para conseguir isso, essa política começa de cima para baixo. Então, tem o presidente, os governadores de estado, né? Não chamava de governador de estado ainda, mas para entender melhor a gente pode falar isso. Tem o presidente, os governadores de estado e os prefeitos e os coronéis, que é a parte mais importante dessa política, né? Que é os coronelismos. Quem são esses coronéis? Né? Então, são os grandes latifundiários, né? Principalmente os cafeicultores, que estabelecem uma relação com a população local, né? Então, esses grandes cafeicultores, com seus grandes latifúndios, né? Eles dominam uma região. Então, essa região só se desenvolve por causa dessa fazenda, da atividade econômica exercida por essa fazenda. Então, essas outras pessoas que estão em volta só conseguem viver por causa disso e também dependem desse grande latifundiário. Então, essa relação de troca, né, entre esses populares e esse coronel, né, é uma relação bem complexa, porque pode ser o poder exercido, pode ser a coerção, né, um poder de fato como se pode dizer? Então, coerção e a armada, né, então pode mandar matar, pode agredir por não fazer a vontade desse coronel, ou também pode ser uma relação mais de padrinhos, né? Com padrinhos que a gente diz. Então, por exemplo, se lembrando que também outro nome dessa república é a República Excludente, né? Então ela funciona só para quem tá em cima. Então, ela não olha para quem tá embaixo, né? A base da sociedade brasileira, que é excluída dessas decisões políticas e abandonada pelo poder central. Então, esse poder central, né, se alia ao poder local para conseguir essa governabilidade e esse processo conseguir subir. Então, esse coronel, ele é a ponte que alia o governo a esses interesses. Então, ele consegue equilibrar isso. Esse coronel, ele não, como eu disse, não exerce só esse poder. Então, essas pessoas que vivem através da atividade econômica que ele exerce e do poder também exercido por ele, se precisam de algo, né, ele consegue, se querem água, né, lembrando que água, principalmente no Nordeste, era um produto completamente, não era abundante, né, então se eles precisassem disso, eles pediam ao coronel, que falava com as autoridades, outras autoridades, e conseguia o que eles precisassem. Então, ficava devendo essa, né? Então, essa política do coronelismo se dava através dessas relações entre os produtores, não. Entre essa população local mais pobre, né? Entre populares, o coronel que exercia essa política em favor dos prefeitos, depois os governadores e que em cima o presidente, né? Então, toda essa política, a gente pode dizer que até um pouco depois da Era Vargas, mas principalmente nessa Primeira República, ela é o motor-chave da política brasileira. Através dessas relações se formam os currais eleitorais, né? Que na Constituição o voto não era secreto. Então tem esse voto de cabresto, né, que o coronel, ele exerce esse poder, né, lembrando que por coerção com a força, né, física,
ou por essa relação de clientelismo, né, de precisarem de algo, pedirem ao coronel e ele favorecer essas pessoas, né, com esse compromisso social. Também ele consegue englobar tudo e fazer tudo isso. E quando nesse voto de cabresto, opa, engoli, mas nesse voto ele manda essas pessoas votarem no candidato dele, né, o candidato aliado a ele. Então, como eu falei, só quem podia votar eram os alfabetizados, e naquela época era considerado alfabetizado quem sabia escrever o próprio nome, mas as pessoas não. Então, ele contratava professores para ensinarem as pessoas a escrever o próprio nome, para conseguir votar. E também era uma completa fraude, assim, que acontecia nesses processos eleitorais. Não, óbvio que não havia lisura e um completo controle desse processo. Então, todas essas características formam, como eu já disse, o principal braço político, formador, base da política brasileira, que é a política dos estados, a política exercida de cima para baixo. Vamos falar do processo de industrialização brasileira. Já tinha uma intenção de industrializar lá com o Barão de Mauá, né? Mas ele fale e não consegue isso, é só uma intenção, vai, mas não consegue. Então, começa um processo, ainda que tímido, porque o processo de fato de industrialização brasileira acontece na Era Vargas, mas a política de industrialização só acontece na Era Vargas, mas começa esse processo de modernização e industrialização brasileira, também financiada pelos grandes latifundiários que investiam nisso também. E nessa esteira de modernização e industrialização, a gente tem a Belle Époque, né, que é essa intenção de, como eu já disse, modernizar o Brasil e importar os costumes europeus, né? Então, é nessa época que a gente tem as grandes reformas, né, do Pereira Pastos, coitado, do Pereira Passos lá no Rio de Janeiro, né, as reformas impostas e a adesão, como eu já disse, desses hábitos culturais europeus, em que um calor horroroso, as mulheres andavam com aqueles vestidos enormes, cheios de roupa, passando calor e tudo. Enfim, também tem essa valorização do regionalismo, né, mas vale lembrar que somos diferentes, mas somos um povo só, né, essa valorização toda, o modernismo e também modernismo, essa coisa que a gente faz tudo, a Semana de 22, que exalta essa arte brasileira, né, com a arte genuinamente brasileira, como a Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e tal. Mas em paralelo a essa política de valorização, né, do nacional, dessas culturas regionais, tem essa criminalização dos excluídos, né, que estão à margem dessa república, com a proibição da capoeira, né, quem fosse visto na rua dançando, né, que na verdade não é uma dança, é uma luta, mas fazendo capoeira, era preso. A criminalização do samba, mas também a exaltação do carnaval. Então, tudo que era ligado mais a essa cultura da diáspora africana era proibida, rechaçada, mas também se criava esse carnaval nos grandes palácios, né, nessas casas luxuosas. Ficava esse desequilíbrio, né, que a gente pode dizer. Então, vamos entrar na parte das revoltas da Primeira República, né? Como eu já tinha falado, essas características, né, da República, que não era para todo mundo, tinha os seus excluídos, né? Então, com essa não assistência, esse abandono das pessoas que ficaram à margem dessa República, obviamente que vão surgir revoltas, né? Essa contestação de estruturas, e a revolta, uma das revoltas mais famosas é a Guerra de Canudos, que acontece lá no sertão da Bahia, quando, como eu já falei, né,
em consequência também dessas estruturas latifundiárias e o poder desses coronéis, né? Então, esse coronel exercia um poder, né? Essa coerção e também violência, e essas pessoas que viviam em volta dele e dependiam também dele, né? Quiseram sair e fugir dessa opressão e liderados, né, pelo padre, o Antônio Conselheiro, vão e fundam a Vila de Canudos. Essa vila era um lugar à parte da República, né? Então ela tinha o seu próprio funcionamento e em pouco tempo a vila alcançou milhares de pessoas. E o que vale destacar é que para acabar, né, com isso, para acabar com essa estrutura que estava sendo criada ali na Vila de Canudos, foram chamados exércitos, né, dos estados para tentar finalizar com Canudos, mas em 3 tentativas todas foram derrotadas e no final a maior mobilização do exército brasileiro, né, com 5.000 homens, vai cerca Canudos e acontece um verdadeiro massacre e tem fim a Guerra de Canudos. O que a gente pode aprender mais nessa guerra, desse horror, né, desse massacre promovido em Canudos é Os Sertões, que é escrito pelo Euclides da Cunha, em que ele retrata o que ele viu com isso, né? Tem até uma cena que ele diz de uma criança que perdeu uma parte do rosto, né? Então, esse massacre já mostra o poder exercido por essa república, né? O poder autoritário, com essas pessoas que ficaram à margem. Essa revolta ali acontece até 1897, né? E depois temos a revolta da vacina, que foi essa revolta da vacina. Essa esteira de modernização, né, a todo custo, né, não se importando em ouvir outras pessoas, nessa industrialização e modernização, como eu disse, a todo custo e imposta a essas pessoas, essa modernização promovida pelo Rio de Janeiro, com o Pereira Passos, né? Então, com Oswaldo Cruz também, que impõe a vacina da varíola à força. Para as pessoas que não eram muito escolarizadas, né? Mais distante, não tinha esse conhecimento científico. Então, quando a pessoa não sabe muito bem do que se trata, né, não entende do assunto e não é explicado, algo apenas é imposto, lembrando que nesse período também o Pereira Passos estava expulsando pessoas das suas casas, né, essa urbanização. Então, nesse contexto de já expulsar pessoas das suas casas, essa urbanização à força, e também vem essa vacinação à força que as pessoas não sabiam o que eram, né? E também com outras teorias sobre essa vacina e também tudo. Então as pessoas se revoltam contra essa vacinação obrigatória e no final conseguem, né, que não se torna mais uma vacinação obrigatória. Nas décadas ali de 1910, temos a Guerra do Contestado, que acontece entre Santa Catarina e Paraná, né, por conta de uma rodovia, em que esses trabalhadores estão reivindicando, né, mas essa área é completamente estratégica também, até pela intenção de uma empresa internacional de investir e atuar ali. O governo brasileiro, ele vem e reprime essa guerra com aviões e tudo, então pessoas lutando com paus e espadas, né? Obviamente o poder bélico é bem menor, então o governo brasileiro também massacra essas pessoas que estavam reivindicando as suas pautas e até com aviões, né? Então tem essa guerra que também é fortemente reprimida. Então, continuando nessas revoltas, também temos a revolta da Chibata, que tem um caráter também ativista, né?
mais pro racismo, que em 1888, com a abolição da escravidão, e depois em 1910 ainda acontecia castigos físicos nos negros da marinha. Então um marinheiro se revolta com isso, né, também com esse racismo, mesmo após a abolição da escravidão, e toma o maior navio brasileiro, bombardeia a cidade do Rio de Janeiro, com a adesão também de outros marinheiros que sofriam com isso e exigiam o fim desses castigos físicos. Inicialmente, a República negocia, anistia essas pessoas que se revoltaram, né, e acaba com os castigos, mas essa anistia nunca foi cumprida, né? Depois eles foram massacrados e mortos. E quando essa república começa a entrar em declínio? A gente pode dizer que foi ali em 1920, né, nos anos 20, quando depois a ressaca da Primeira Guerra, o mundo entra em uma outra esfera, né, uma esfera nacionalista, né, de transição, em que essa república completamente liberal, o liberalismo também entra em declínio lá, lembrando, tem a crise dos anos de 1929. Então, essa república completamente liberalista e excludente já começa a dar os seus primeiros sinais de que estava chegando ao fim. Também temos o tenentismo, né, com os tenentes coronéis intervindo. Tenente-coronel, ótimo. Com os tenentes intervindo nessa política e não gostando da forma como estava acontecendo. Eram contra o coronelismo, né? Exigiam voto secreto e também um governo centralizado. Mas a principal questão para derrubar essa república que estava se tornando, né? Então, é a cisão oligárquica entre a oligarquia de São Paulo, paulista, com de Minas Gerais, né? Como eu falei, eles revezavam o poder, o presidente paulista indicava o presidente mineiro, que depois indicava de novo o presidente paulista. E em 1930, o presidente paulista, que deveria indicar um mineiro, não faz isso e indica um outro paulista. Então, essa cisão, essa quebra entre as duas oligarquias marca o fim, né, dessa república. Que a gente, e só entrando um pouquinho nesse início, né, da Era Vargas, com essa quebra, a oligarquia de Minas Gerais se junta em uma frente mais ampla de oposição com outras pequenas oligarquias que queriam esse poder também, né, e também queriam ascender a isso. E mesmo com depois a eleição em que a oligarquia paulista ganha, eles não aceitam o resultado. Getúlio Vargas sai do Rio Grande do Sul e dá um golpe, né, que a gente pode dizer de golpe, porque quebra a Constituição vigente, mesmo que cambaleando. Mas enfim, o golpe ou Revolução de 30 começa e iniciamos a Era Vargas. Chegamos ao fim dessa aula. A próxima aula é uma das que eu mais gosto, né, para falar sobre a Era Vargas, e até daqui a pouco.